Vamos lá, galera, continuando aqui o estudo da sintaxe de regência, vendo os verbos que mais têm probabilidade de aparecer na sua prova, tá? Não vamos ver todos aqui, como eu falei no vídeo passado, mas estamos vendo o quê? Os principais, os mais recorrentes nas provas de concursos públicos, tá legal? Já vimos na aula passada o visar, o assistir, o aspirar, eles são danados. Inclusive o implicar, que a gente viu por último no vídeo anterior, tá legal? Implicar, então, cai demais pra caramba a beça, tá legal? Beleza? Vamos, então, agora continuar com qual verbo? O verbo chamar, tá legal? Olha comigo na tela. Verbo chamar vai assumir algumas transitividades. Pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Quando é que ele vai ser transitivo direto? Quando ele for empregado nas acepções de convocar, solicitar a presença, acarretar. Legal? Então, o verbo chamar, quando for empregado nas acepções de convocar, solicitar a presença ou acarretar, é transitivo direto, ou seja, não vai reger o emprego de preposição. Legal? Exemplos. Chamei o professor. Olha lá. O verbo chamar é no sentido de quê? De convocar, de solicitar a presença. Tá legal? Beleza? Então, chamei o professor, verbo chamar, é transitivo direto, não regendo o emprego de preposição. Verbo transitivo direto e o professor é o quê? Objeto direto. Legal até aí? Beleza? Outro exemplo. Ninguém o chamou aqui. Aqui temos o quê? O verbo chamar, no sentido também de convocar, solicitar a presença, beleza? E, portanto, ele é um transitivo direto. E qual o complemento direto aqui? É o pronome oblíquo, o. Ah, por que nesse caso ele ficou antes do verbo, Fabiano? Devido à presença da palavra ninguém, do pronome indefinido ninguém. Tá legal? Alguns professores, inclusive, dizem que é por ser uma palavra atrativa, mas eu discordo disso, porque a palavra não tem imã. Legal até aí? Então, falo que devido à presença de uma palavra, no caso aqui de sentido indefinido, ninguém, ele faz o quê? Exige a colocação do pronome clítico, do pronome oblíquo, antes do verbo. Beleza até aí? Então aqui, esse o é o objeto direto da forma verbal chamou. Beleza? Show de bola. Pode ser também o quê? Transitivo indireto, quando for empregado nas acepções de invocar, pedir ajuda ou auxílio. Legal? Nesse caso, o verbo chamar vai reger o quê? O emprego da preposição por, beleza? Então, nas acepções de invocar ou pedir ajuda ou auxílio, o verbo chamar é transitivo indireto, regendo o emprego da preposição por no início do objeto indireto. Olha o exemplo na tela. A freira chamou por Deus. Olha lá, está invocando a Deus ou pedindo ajuda ou auxílio a Deus, tá legal? Então, nesse caso, é um verbo que transitivo indireto, conforme prescreve a gramática normativa, exigindo que o emprego da preposição por no início da estrutura do objeto indireto. Tá joia até aí? Beleza? Então temos aqui uma frase de acordo com o padrão culto da linguagem. Legal? Beleza? Verbo chamar é isso aí. Continuando, galera. Então temos algumas informações importantes sobre o chamar, tá joia? Ele tem uma particularidade admitida, abonada pela gramática normativa. Qual é essa particularidade? Olha aí. O verbo chamar, quando for empregado nas acepções de qualificar, taxar ou apelidar, pode ser empregado tanto na acepção direta quanto na acepção indireta, ou seja, ele pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto, tá? Mas não é só isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Ele é um verbo transobjetivo, ou seja, vamos com calma. O verbo chamar, quando for empregado nas acepções de qualificar, taxar ou de apelidar, pode ser transitivo direto ou indireto. Mas além disso, ele é transobjetivo, ou seja, ele precisa de alguma informação a mais para não prejudicar a coerência do enunciado, do texto, tá legal? Por exemplo, um predicativo, tá legal? Beleza até aí? Vamos ver com calma
como está no slide, olha aí. O verbo chamar apresenta uma particularidade. Quando empregado nas acepções de apelidar, qualificar, taxar, é transobjetivo. O que seria isso? Aquele que necessita de mais alguma informação para não prejudicar a coerência do período. Legal? Em outras palavras, além de apresentar o complemento verbal, ou seja, o objeto direto ou um objeto indireto, tanto faz, deverá ser seguido de predicativo. Beleza? Então, deverá ser seguido de predicativo. Por isso que ele é o quê? Transobjetivo. Esse predicativo é essa informação a mais a que o texto fez referência anteriormente. Tá legal? O predicativo, por sua vez, pode ou não ser acompanhado da preposição de. Ou seja, o emprego da preposição de antes desse predicativo é facultativo. Tá legal? Beleza? Então, se na prova aparecer com a preposição de, tá certo. Se aparecer sem a preposição de, também está certo. O predicativo. Tá legal? Beleza? Então, temos os exemplos para vocês. Olha aí. O verbo transitivo direto, consequentemente, com o objeto direto e o predicativo, porque o chamar é um transobjetivo. Chamaram-no fiel. Vejam aqui, chamaram-no. Esse chamar está sendo empregado na acepção transitiva direta. Ah, mas Fabiano, aqui tem o no, significa a contração da preposição em, mas o artigo definido o. A gente viu que na aula sobre pronomes, que quando a forma verbal termina em som nasal, no caso aqui o M, o pronome oblíquo o, a, os, as, assume a forma no, na, nos, nas, ok? Então aqui não há que se falar em preposição em, é só uma modificação por motivos de eufonia, bom som, tá legal? Então volta lá no slide. Chamaram-no fiel, temos aqui o objeto direto, no, ok? Fiel é o predicativo do objeto. Beleza até aí? Predicativo do objeto direto. Legal? Beleza? Então vejam que o chamar realmente é transobjetivo. Se falasse somente chamaram-no, a coerência ficaria prejudicada. Tá legal? Então deve ser inserido um predicativo aí, no caso fiel. Bom, mas esse predicativo também pode ser o quê? Precedido de uma preposição de. O sistema linguístico permite essa faculdade. Tá legal? Então, chamaram-no de fiel, essa preposição de também pode ser empregada. E qual está correto, Fabiano? Os dois estão corretos. As duas construções estão corretas. Tá legal? Beleza? Sem a preposição ou com a preposição. Não há problema. Beleza? E lembrando que o chamar, nessas acepções de qualificar, taxar, apelidar, pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Então, veja um exemplo abaixo de transitivo que indireto. Olha lá, objeto indireto mais predicativo. Chamaram-lhe, veja aqui o verbo transitivo indireto, e o lhe é o objeto indireto, tá joia? Fiel, olha lá o predicativo do objeto indireto. Legal, moçada? Beleza, né? Mas esse predicativo também pode ser o quê? Antecedido da preposição de. Tá legal? Então aqui, em chamaram-lhe de fiel, também temos uma construção de acordo com a norma culta. Beleza? Ambas as construções estão o quê? Corretas. Legal? Então, só recapitulando o verbo chamar aqui. Empregado nas acepções de qualificar, taxar ou apelidar. Pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Só que nessa acepção, o verbo chamar é o quê? Transobjetivo. Ele necessita de alguma informação a mais para não prejudicar a coerência. Nesse caso aqui é o predicativo. Beleza? E esse predicativo, segundo a norma culta, pode ser sem a preposição de ou com a preposição de. Ambas as construções estão corretas. Legal até aí? Beleza, galera? Vamos seguindo adiante então com o nosso curso. Olha aí. Agora o verbo custar, tá legal? O verbo custar assume algumas acepções. Ele vai ser transitivo indireto, no sentido de ser difícil, ser custoso, exigindo o emprego da preposição
vamos corrigir aqui o slide, senão fica complicado, né? Preposição não tem hífen, beleza? Então vamos corrigindo aqui rapidinho, exigindo o emprego da preposição a. Então, empregado no sentido de ser difícil, ser custoso, é transitivo indireto, regendo o emprego da preposição a. Tá legal? Só que com esse sentido, olha comigo no slide, o verbo custar deve ser flexionado o quê? Na terceira pessoa do singular. Porque tradicionalmente na fala, na linguagem coloquial, informal, o que a gente fala? Pô, custei a entender aquela matéria. Mas isso é na linguagem coloquial, ok? O padrão culto prescreve que o emprego nessa forma em primeira pessoa do singular está errado. Ele prescreve que o verbo deve permanecer o quê? Na terceira pessoa do singular. Então, nessa frase, custei a entender a matéria, não. Teria que ser o correto custou-me, em terceira pessoa, ok? Do singular, entender a matéria. Tá joia? Então, vamos lá. Seguido de uma oração reduzida de infinitivo, que vai ser o sujeito da forma do verbo custar. Tá legal? Então, tem um exemplo a seguir. Custou-me entender este assunto. Beleza? Vejam aqui que está o verbo na terceira pessoa do singular. Legal? E essa oração de infinitivo, reduzida de infinitivo, vai exercer a função de sujeito do verbo custar. Tá legal? Isso custou a mim. Beleza até aí? Show de bola? Então vejam que essa oração reduzida de infinitivo é sujeito da forma verbal custou. Ok? Outro exemplo abaixo. Custa muito corrigir um erro, ou seja, é custoso corrigir um erro. Tá legal? Então vejam que o verbo novamente está o quê? Na terceira pessoa do singular, conforme prescreve a norma culta, a norma padrão. Tá legal? Beleza? Show de bola? Com base nisso, tem a segunda observação. Tá? A faculdade do emprego da preposição a. Ela pode ser expletiva, constar ou não da oração. Olha aí comigo. Observação 2. A oração reduzida de infinitivo pode vir precedida de preposição expletiva, da preposição expletiva a. Então, por exemplo, custou-me a entender este assunto. A preposição pode anteceder a oração reduzida de infinitivo, beleza? Como também pode não preceder. Ou seja, se ela aparecer, está correta. Se ela não aparecer, também está correta. Legal até aí? Beleza? Por isso que ela é expletiva. Ela pode aparecer ou não. A sua retirada não vai prejudicar a correção gramatical do período. Tá legal? Então aqui, por isso que eu coloquei entre parênteses, porque é facultativa. Tá legal? Beleza, galera? Bom, a outra transitividade do verbo custar é a seguinte. Transitivo direto e indireto, no sentido de acarretar trabalhos ou causar incômodos. Então, nessas acepções, nessas significações, o verbo custar é o quê? Transitivo direto e indireto. Então, tem um exemplo. A imprudência custou-lhe lágrimas amargas. Vejam ali que o verbo custar está na terceira pessoa do singular. Beleza? Como manda a norma culta. E aqui temos o quê? Lê, um objeto indireto. Lágrimas amargas, um objeto direto. Porque custar aqui é um transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Tá legal? Então, nessa acepção de acarretar trabalho, causar incômodo, é transitivo direto e indireto. Causou incômodo a alguém, custou algo a alguém. Tranquilo? Beleza? Bom, além disso, o verbo custar pode ser o quê? Intransitivo, indicando o quê? O preço, beleza? O valor de algum objeto, alguma coisa. Então, temos o exemplo só para ilustrar, porque esse não aparece muito em prova, tá? Intransitivo, na acepção de estabelecer preço. Este rádio custou R$20. Aqui, novamente na terceira pessoa do singular, beleza? Mas aqui concordando com o núcleo rádio, beleza? O sujeito. E R$20 nesse caso aqui é o quê? É um adjunto adverbial. Opa! É um adjunto adverbial de preço, né? Legal? A semântica é o contexto que vai dizer para você. Tá legal? Beleza? Então, grave essas informações super preciosas sobre o verbo custar. Terceira pessoa do singular,
Legal? A oração reduzida de infinitivo vai ser o sujeito do verbo custar e a preposição expletiva pode ou não anteceder essa oração reduzida. Se estiver presente está certo, se estiver ausente também está certo. Não há qualquer desvio gramatical. Tá legal? Beleza? Esse posicionamento é até reforçado por quem? Por Domingos Pascoal Segala, inclusive. Tá legal? Beleza, moçada? Seguindo adiante, então. Outro verbo, hein? Esse já não aparece tanto em prova, mas é sempre bom a gente dar uma pincelada nele. O proceder. Proceder vai ser o quê? Transitivo indireto, no sentido de dar início, levar a efeito ou realizar. Tá legal? Então, nesses sentidos de dar início, levar a efeito ou realizar, o verbo proceder é transitivo indireto. E por ser transitivo indireto, rege o emprego de uma preposição, no caso a preposição a. Tá legal? Então temos o exemplo. O chefe procedeu à reunião. Nesse procedeu aqui foi empregado na acepção de dar início à reunião. Todos os funcionários estavam à mesa, o chefe então procedeu, deu início à reunião. Por que aqui apareceu acento grave? Porque temos a fusão da preposição a mais o artigo definido a, admitido pelo termo regido reunião, acarretando esse fenômeno linguístico. Joia? Beleza? Vamos lá para o outro exemplo, então. O secretário procedeu ao relatório. Olha aí. Procedeu aqui foi empregado em qual acepção? De realizar o relatório. Embora realizar seja transitivo direto, o proceder nessa acepção de realizar é transitivo que? Indireto, regendo o emprego da preposição a. Então temos aqui verbo transitivo indireto. Legal? Assim como na primeira oração. Legal? Beleza. No sentido de originar-se, provir, vai ser o quê? Intransitivo, né? Só que ele vai exigir na estrutura do adjunto adverbial a preposição de. Tá legal? Beleza? Então tem os exemplos. O trem procedia de São Lourenço. Então, no sentido de provir, de originar-se de algum lugar. Proceder de algum lugar. No caso aqui, São Lourenço. Tá joia? Beleza? De São Lourenço é o quê? Um adjunto adverbial. Beleza? Outro exemplo. A língua portuguesa procede do latim. Eu, particularmente, discordo desse posicionamento. Mas, enfim, vamos contemplar aqui o exemplo. Vamos lá? A língua portuguesa procede do latim. Então, aqui é procedência, origem do latim, exigindo o quê? O emprego da preposição de. Tá legal? Ah, tu falou que discorda que vem do latim, para mim vem do grego, tá? Mas, enfim, não vamos entrar no mérito, porque não cai na tua prova, beleza. Show de bola. Pode ser também o quê? O proceder pode ser intransitivo. Quando ele vai ser intransitivo? Quando ele for empregado nas acepções de ter fundamento, justificar-se, agir ou comportar-se. Tá legal? Nesse caso vai ser intransitivo, o sentido dele vai ser completo. Beleza? Então, exemplos. Tal atitude não procede neste recinto. Beleza? Tal atitude não tem fundamento neste recinto. Essas expressões aqui, neste recinto, em aquele depoimento não procede, Zezinho não procedeu como devia, tá legal? Então aqui temos um adjunto adverbial, beleza? Aquele depoimento não procede. Aqui temos um verbo transitivo sem o adjunto adverbial, não tem necessidade, beleza? Então verbo transitivo, verbo intransitivo também. Zezinho não procedeu, ou seja, não se comportou, não agiu como deveria. Aqui seria o quê? Um adjunto adverbial também, como devia, ok? Beleza até aí? Então, esse é o menos recorrente em prova, mas se aparecer, você já está ligado. Vamos lá para o próximo? É muita informação, né? Dá uma refrescada, a gente vai seguindo adiante. Vai lá. Opa, voltei sem querer. Vamos lá. Esses aqui caem bastante em prova, tá? Esses caem bastante em prova. Legal? Esquecer, lembrar e recordar são transitivos diretos, ou seja, esquecer, lembrar e recordar são transitivos diretos, não vão exigir preposição. Tá legal?
Já os verbos pronominais, aqueles acompanhados da partícula se, esquecer-se, lembrar-se, recordar-se, são que? Transitivos indiretos, regendo o emprego da preposição de, ok? Então a banca costuma explorar bastante essa diferenciação. E acredite, ainda tem gente que erra, mas é normal errar. Pode errar agora no curso, mas na prova não, tá legal? Então, esquecer, lembrar e recordar, transitivos diretos. Vamos ver os exemplos na tela, olha aí. Esqueci o nome dele. Olha lá, esqueci o quê? O nome dele. Temos um verbo transitivo direto e o nome dele, objeto direto. Lembro um caso antigo. Olha aí, temos novamente um objeto direto, um caso antigo e o verbo transitivo direto. Lembrar, forma verbal, lembro. Recordei aquele caso. Verbo transitivo direto, aquele caso, objeto direto. Sem preposição aqui o relacionamento entre eles. Tá legal? Beleza? Mas nas formas pronominais, olha aí, ó. Esquecer-se, lembrar-se, recordar-se. Transitivos indiretos. Beleza até aí? Então, exemplos. Esqueci-me. Então, se você já vir aqui o esqueci-me, já tem que saber que aqui deve haver o quê? A preposição de na estrutura do objeto indireto. Esqueci-me do nome dele, de mais o, do. Lembro-me de um caso antigo. Olha lá, a partícula aí, o verbo pronominal também. Então, de um caso antigo, introduzindo a estrutura do objeto indireto. Recordei-me. De quê? Daquele caso. Olha lá a preposição de também. Então, temos aqui o objeto indireto. E todos esses verbos são o quê? Transitivos indiretos. A banca adora explorar isso, todas as bancas, ok? Beleza? Seguindo adiante com novas considerações. Olha aí comigo. Os verbos antipatizar e simpatizar não são pronominais, porque muita gente faz uma analogia equivocadamente com esquecer-se, lembrar-se, recordar-se. Aí vai por analogia. Bom, antipatizar-se, simpatizar-se. Negativo. Antipatizar e simpatizar não são pronominais e são o quê? Vamos lá, vai comigo no exemplo aí. Olha aí na tela, vai lá. Então, os verbos antipatizar e simpatizar não são pronominais. Tá legal? Ou seja, você não pode empregar um pronome aqui. Isso é errado. Não é admitido pela norma culta, ok? Exemplos. O rapaz antipatizou-se com a moça, o rapaz simpatizou-se com a moça. Essa oração está o quê? Essas duas orações estão erradas. Ok? Beleza até aí? O correto é, segundo a norma culta, o rapaz antipatizou com a moça, exigindo o emprego da preposição com, portanto, um verbo transitivo indireto, ou simpatizou com a moça, sem a forma pronominal, sem o pronome se. Tá legal? Então, aqui, a forma correta, conforme prescreve a gramática normativa. Beleza até aí? Então, tomem cuidado com essas falsas analogias, ok? Seguindo adiante, então, galera, tá chegando ao fim, mas vamos lá, força aí. Agora, perdoar e pagar, tá? Perdoar e pagar, eles serão o quê? Transitivos diretos quando se referirem a coisa. O que seria coisa, Fabiano? Vamos ver no exemplo aí. Perdoei o erro. O erro é uma coisa, não é uma pessoa, tá legal? Beleza? Paguei o débito. Aqui vejam que é transitivo direto. Ele pagou a conta e saiu. Olha lá. É coisa, tá legal? Então, para coisa, tanto perdoar quanto pagar são o quê? Transitivos diretos nesses contextos, tá legal? Verbo transitivo direto. Mas eles serão o quê? Transitivos indiretos quando se referirem à pessoa, ok? Vejam os exemplos. Perdoei o aluno? Não, perdoei ao aluno, porque o aluno é pessoa, tá legal? Então aqui a regência exige o quê? O emprego da preposição a, antes do objeto indireto ao aluno, ok? Verbo transitivo indireto.
Paguei ao banco. Olha lá a preposição a. Ele ainda não pagou ao médico. Se ele pagou o médico, ele fez outra coisa com o médico, não a consulta, né? Beleza? Então, pagou ao médico. Tá beleza? Olha a preposição a aqui de novo também. Vai pagar-lhe hoje, ó. Ele ainda não pagou ao médico. Vai pagar-lhe hoje. Vai pagar a quem? Ao médico. Tá legal? Então aqui, como é objeto indireto, só pode ser o lhe, não pode ser pagá-lo. Ok? Beleza? Pode ser também transitivo direto e indireto, só que nesse caso vai ser o quê? Direto para coisa e indireto para pessoa, como a gente já viu anteriormente, né? Então vou só dar uma pincelada nos exemplos, olha. Perdoei o erro ao aluno. Aí, para coisa, objeto direto, para pessoa, objeto indireto. Ok? Paguei o débito ao banco. Objeto direto, para coisa, objeto indireto, a pessoa. Ué, Fabiano, banco é pessoa? É, pessoa jurídica, filho. Beleza? Então fica ligado nisso também, tá? Paguei a consulta diretamente ao médico. A consulta é coisa, objeto direto. Ao médico é pessoa, objeto indireto. Paguei-lhe a consulta com um cheque. Paguei a consulta a ele, objeto indireto para o lhe e objeto direto para a consulta. Objeto direto para a consulta, legal? Então vemos que o pagar e o perdoar serão o quê? Objeto transitivos diretos para coisa, transitivos indiretos para pessoa e transitivo direto e indireto. Nesse caso vai ser direto para coisa e indireto para pessoa. Só isso, beleza? Dúvida, volte o vídeo, tem lá no material em PDF, pode mandar mensagem pelo fórum que a gente responde o mais rapidamente possível, tá legal? Beleza? Finalizando aí, temos o seguinte. O verbo preferir cai demais, esse cai demais mesmo, tá? Qual o significado de preferir? Já é algo em detrimento de outra coisa, tá legal? Então, gradações do tipo prefiro mais do que, prefiro 1000 vezes do que, isso é mais recorrente e admitido na linguagem oral, informal, coloquial, tá legal? Na linguagem culta, padrão, prescrita pela gramática normativa, o emprego de preferir, ok? Não admite essas gradações. Além disso, além de não admitir essas gradações, o preferir, segundo o padrão culto, rege o emprego de qual preposição? Preposição a, tá legal? Mas na fala, Fabiano, eu falo o seguinte, prefiro esse carro do que aquele. Essa expressão do que na fala coloquial, ok, é admitida. Mas para efeito de prova e segundo o padrão culto, substitua essa expressão do que, beleza? Pela preposição a. Então, olha comigo aí no slide. O significado de preferir não admite gradações, mais que, menos que, tanto quanto, nem do que ou que. Porque esse verbo rege o emprego da preposição a. Beleza? Então fiquem ligados. Aí tem um exemplo. Prefiro mais leite do que vinho. Isso a gente fala no dia a dia, despreocupado, ok? Dentro de casa, eu mesmo falo dentro de casa, beleza? Mas para a prova isso não é válido. Para a prova isso aqui está o quê? Errado. Beleza? Para a prova é o seguinte, prefiro o leite ao vinho. Aqui está o quê? Correto. Aqui é a preposição a exigida pelo verbo preferir. Beleza? Eu poderia fazer ainda um paralelismo sintático. Olha aqui. Empreguei o artigo antes do primeiro elemento. Empreguei um artigo antes do segundo. Se eu não empregasse o artigo aqui antes do primeiro, poderia também manter a estrutura paralelística. Prefiro leite a vinho. Fala a verdade, chegar numa roda de amigos e falar isso, ninguém vai zoar até a morte, né? Beleza? Prefiro leite a vinho. Primeiro que é pelo A, ninguém já vai discriminar você, legal? Mas enfim, deixa isso para outra hora. Vamos lá, continuando, moçada. Considerações finais, então, sobre regência verbal. Olha aí. Verbos estáticos exigem a preposição em, ok? Então, morar, residir, situar-se, rege o emprego da preposição em. Então, vamos lá. Vocês moram no Rio de Janeiro. Olha ali. O verbo morar rege o emprego da preposição em. Contração da preposição em mais artigo definido o resulta em o.
No, quer dizer, no. O Estratégia Concursos situa-se em Brasília. Legal? Então, situar-se é um verbo estático, regendo o emprego da preposição em. Ok? Ela reside na rua Dr. Nilo Peçanha. Ela reside à rua Dr. Nilo Peçanha. Qual está correta? Acabei de falar para vocês que o verbo estático rege o quê? O emprego da preposição em. Então, aqui, ela reside à rua Dr. Nilo Peçanha está errado. E ela reside na rua Dr. Nilo Peçanha está o quê? Certo. Legal? Beleza? Tem gente que emprega essa maneira aqui, que está o quê? Errada. Não é aceita pelos gramáticos. Legal? Outra consideração final. Agora, vimos os verbos estáticos, vejamos agora os verbos dinâmicos, ok? Então, verbos dinâmicos exigem a preposição a. Exemplos, verbos ir, verbo chegar também. Vou à praia ou vou na praia? Qual é o correto segundo o padrão culto escrito? Vou, e aí? Vou à praia. Vou na praia está errado segundo o padrão culto escrito. Na linguagem coloquial, a gente até fala isso. A banca poderia até trabalhar na linguagem informal, aí sim você assinalaria esse aqui. Mas segundo o padrão culto escrito é vou a. O verbo ir rege o emprego da preposição a. Tá legal? Beleza? Então aqui, vou à praia está correto. Essa crase aqui é contração da preposição mais artigo definido a. Legal? Outro exemplo. Qual é o correto? Cheguei ao Brasil ou cheguei no Brasil? Por favor, né? Acabei de falar que o verbo indica movimento, rege o emprego da preposição a. Então, cheguei ao Brasil é o correto. Cheguei no Brasil é só na linguagem informal, errado aqui. Beleza, galera? E por fim, para finalizar aí, verbos com regências diferentes. Olha, muito cuidado com isso, hein? Muito cuidado com isso, tá legal? Se o verbo tem regência diferente, eu não posso empregar o mesmo complemento para ambos os verbos, ok? É uma questão até de coerência, legal? Então vejamos na prática como isso se dá. Li e gostei do livro. O que ocorre? O verbo ler é transitivo direto. Verbo, opa, não está saindo, mas vai sair. Verbo transitivo direto. E o verbo gostar é um verbo transitivo indireto que rege o emprego da preposição de. Tá legal? Então aqui que temos empregando o mesmo complemento para ambos os verbos com regências diferentes. Isso não é admitido pela gramática normativa. Tá legal? Então essa frase aqui está o quê? Está errada. O que teremos que fazer então, Fabiano? Empregar complementos distintos para ambos os verbos. Olha só como ficaria. Li o livro, verbo ler é transitivo direto, o livro, objeto direto, e gostei, verbo transitivo indireto, dele, o objeto indireto. Legal? Aqui então você manteve a preposição de exigida pela forma verbal gostei e não empregou preposição aqui para a forma verbal li, que é transitiva direta. Então aqui a segunda construção está correta. Legal? Para finalizar, fechando aí a matéria, sentei e caí da cadeira. Bom, sentar rege o emprego da preposição em, tá legal? E não o emprego da preposição de. Então, nesse caso aqui, ainda que a forma verbal cair exija o emprego da preposição de, esse elemento aqui, esse sintagma da cadeira, não pode se relacionar a ambos os verbos, porque as regências são distintas, tá legal? Então, aqui está errado, e a forma correta seria o quê? Sentei em algum lugar, onde? Na cadeira, olha a preposição em, mais artigo definido a, e dela cair. Caiu de algum lugar, a preposição foi lá para frente, de mais ela, dela. Então, aqui está correto. Beleza, moçada? Bom, então com isso encerramos as lições sobre regência verbal e nos vemos nas próximas aulas no decorrer de nosso preparatório. Valeu? Até mais!